Como ser mais produtivo, como ter mais resultado naquilo que você se propõe a fazer. Então, para nós, ser produtivo não é estar hiper, mega ocupado. Produtividade ela precisa estar intimamente ligado a resultado e ao consequente sucesso ao final daquilo que você se propôs a fazer. E no vídeo de hoje você vai entender as principais características de uma pessoa produtiva, isso do ponto de vista neurológico. Na parte aí com o apoio da ciência nós vamos entender esse padrão e você vai ter a oportunidade de aplicar isso na sua vida para ser mais produtivo, ter mais resultado e o consequente sucesso ao final do seu projeto, daquilo que você vai se propor a fazer. Eu vou te contar também uma estratégia que eu assisti, eu vi, aprendi isso em loco, na época que eu trabalhei como presidente de uma grande empresa. Se você não me conhece, eu sou Ezequias, criador do método Luz no Seu Propósito, e neste canal eu te ajudo a encontrar o sustento da sua família, amando o que você faz. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva para não perder nenhum conteúdo e compartilha com um amigo ou amiga que você sabe que pode ser mais produtivo, ter mais resultado e esse conteúdo poderá ajudá-lo também. Eu trabalhei durante 7 anos como presidente de uma grande empresa quando morava ainda no Rio de Janeiro. E eu pude perceber com muita clareza, e não uma vez, mas diversas vezes, por isso que eu vejo como um padrão, e depois também isso eu percebi nas biografias dos grandes empresários, dos grandes líderes em todas as partes do mundo aí, os mais conhecidos, eles têm esse padrão em comum que eu notei na rotina, no dia a dia desse presidente da empresa que trabalhei no Rio de Janeiro. Que é o seguinte, toda vez que ele estava envolvido em um grande projeto, inauguração de uma loja ou fechando um grande negócio, ele se fechava completamente naquele projeto a ponto de alterar a rotina dele. Era muito nítido. Toda a rotina dele era completamente alterada. Aquele trivial, aquilo que ele usualmente fazia durante o dia, mudava, os hábitos, inclusive, matinais, e ele se voltava completamente para aquele projeto. E assim permanecia até que ele concluísse aquele projeto, depois voltava à normalidade, às coisas que ele comumente fazia, e diga-se de passagem, essas coisas que ele, por um momento, ele deixava de lado, eram também importantes e necessárias. Mas nesse período específico, ele se voltava completamente para o projeto até que ele fosse concluído. Isso era um padrão. E mais à frente você vai ver que isso explica esse comportamento, essa característica, com base na neurociência, a gente pode tê-la como um padrão de aplicação e pode ser replicado para qualquer pessoa que queira ser produtiva. Você vai entender isso perfeitamente. Todos nós temos as chamadas redes neurais. Uma é a focada, a rede neural focada, e a outra é a rede neural difusa. As pessoas que são produtivas, que têm resultado, que têm sucesso, todas elas utilizam a rede neural focada. Mas você precisa entender que essa rede neural focada, ela tem esse lado positivo, vai te levar a ter resultado, quer seja você que queira aprender um novo idioma, queira iniciar um negócio, queira fazer qualquer outro projeto que você tenha necessidade de empregar bastante energia, ter um volume de ação no entorno daquilo que você pretende fazer para que você tenha o resultado. Então, todas as pessoas que têm grandes resultados, elas utilizam a rede neural focada. Vamos entender basicamente o conceito da rede neural focada e da rede neural difusa. A focada é quando você se fecha completamente para fazer determinada coisa e permanece fechado, focado, até que você conclua aquela tarefa ou aquele objetivo. A rede neural difusa é aquela aleatória, você fica livre, você, digamos assim, você pode até ter, é quando você desperta o modo criativo, você não tem nada objetivo, você aleatoriamente você pega coisas daqui, dali, faz conexão, tem ideias, anota. Essa é a rede mais ou menos difusa, ela não tem aquele padrão, aquele foco concentrado. Entendendo cada uma delas, a gente precisa entender os prós e os contras. Todas as pessoas têm essa rede neural focada e rede neural difusa. A questão é, nem todo mundo usa. Na verdade, poucas pessoas utilizam dessa forma, tirando proveito do que realmente ela foi feita para fazer.
Por outro lado, você percebe pessoas que são extremamente criativas, têm muitas ideias, mas não são produtivas, elas não entregam resultado, elas não alcançam sucesso, às vezes até começa algo muito bem, mas não conclui. É muito comum encontrar pessoas assim. Por outro lado, elas não conseguem usar a rede neural focada. Elas começam, são criativas, têm boas ideias, mas não chegam a lugar algum. E por outro lado, você tem pessoas que são focadas e elas se propõem a ter resultados. Mas elas também, em algum momento, vão encontrar algum problema se elas entrarem nessa rede neural focada e lá permanecerem. Por exemplo, o meu ex-patrão, ele utilizava nesse momento, quando acabava aquele projeto, ele concluía, ele voltava, ele tinha muito esse lado criativo também. Ele tinha agenda aleatória, às vezes saía sem algo pré-definido, ele saía aleatório. Vamos para lá, vamos para cá, sem ter um padrão. Mas nesse momento, quando ele estava focado, ele realmente cumpria aquele padrão, mas tudo direcionado para aquele objetivo que que ele estava envolvido. Então é preciso entender que muitas pessoas não usam rede alguma, muito embora ela esteja lá disponível. Todo ser humano tem essa rede neural focada e difusa disponível, mas nem todo mundo utiliza. Ou alguns utilizam mais a rede neural difusa, têm muitas ideias, mas não executam nada, não conseguem ter resultado algum. E existe também aquelas pessoas que acabam focando demais, acabam ficando, digamos quadradas, se elas permanecerem nessa rede focada. Por quê? Elas perdem algo muito importante, que é a criatividade. Quando surge algum problema, se a pessoa ela tem essa rede neural focada e só utiliza ela, essas pessoas acabam sendo muito sensíveis a mudanças. E algumas delas acabam sendo até atropeladas por conta dessa inflexibilidade que a rede neural difusa tem. Então, já dá para perceber que tanto uma como a outra é necessário para que você seja produtivo e dê sequência a isso ao longo do tempo. Porque se você, mesmo sendo produtivo, utilizando a rede neural focada, mas se você permanecer nesse formato, você acaba perdendo essa sensibilidade, esse lado criativo, esse lado analítico que ajuda a resolver problemas que surgem, a se adaptar às mudanças. Você precisa, então, de fato, usar tanto a rede neural focada como a rede neural difusa. Se você tem um projeto, se você tem a ideia de um negócio, pretende iniciar uma faculdade, um curso, aprender um novo idioma, você precisa da rede neural focada para se fechar naquele projeto, naquele objetivo e levar ele à conclusão. Ter sucesso no final, você vai precisar dessa rede neural focada. Por outro lado, você vai precisar da rede neural difusa para dar manutenção, adaptar às mudanças, porque é muito provável que quando você até se especialize em algo ou comece algo, pode ser que no meio do caminho aconteça uma mudança. E se você permanece focado quando deveria usar a criatividade, fazer adaptações, você acaba tendo prejuízo se você só utilizar a focada, sabendo que ela é o padrão para que você tenha resultado. Mas de cara você percebe essa interdependência de usar uma e a outra, sempre adaptando de acordo com o momento que você está vivendo. E eu acho que também ficou muito claro a necessidade de você ter um objetivo para utilizar essa rede neural focada. Não tem a menor possibilidade de você se focar em algo, se você não tiver um objetivo. Já a rede difusa, ela praticamente ela é usada de forma natural, mas para que ela seja útil, você precisa ter uma direção quanto a isso, porque não adianta nada ter a rede neural difusa aí, ser muito criativo, ter muitas ideias e execução zero, resultado zero. Isso cansa e gera frustração. Portanto, se você quer ter resultados em qualquer coisa que você precisa empreender, precisa fazer, rede neural focada. Você precisa se fechar em torno do seu objetivo, quer seja com o conteúdo que você consome, quer seja as metas que você vai estabelecer, o tempo que você vai levar para concluir e permanecer focado, fechado, até que de fato tenha o seu resultado. E quanto ao objetivo, se você tem dificuldade para encontrar seu objetivo, definir o seu propósito, nisso aí eu posso te ajudar. No método Luz no Seu Propósito, trabalhamos primariamente o objetivo. É o ponto de partida para que você
tenha resultado de fato, você precisa começar pelo objetivo, e nisso eu posso te ajudar. Vou deixar os links na descrição, tanto da minha mentoria como do curso, para que você possa aprofundar caso tenha interesse. Espero que tenha ajudado e te vejo no próximo vídeo.